aí saúde vai ainda mais fácil. É o perfil longitudinal. Então aqui vocês vão ter que determinar, né? As curvas de nível. Vamos ver quantas curvas de nível que tem. Então, no caso aqui, o perfil natural, fácil, né? Todo mundo sabe. A gente vai transferir todos esses pontos de encontro aqui em cada uma dessas curvas lá para baixo. Sim, esse daqui é o meio da rua, né? Isso. É o eixo. Aliás, a primeira coisa que a gente determina é o eixo da via. E o eixo da via, vocês sempre vão determinar em função da pista de rolamento. Se tiver via de pedestre, não, né? Aí determina o meio dela. Porque se você tiver passeios que sejam desiguais, vamos supor, passeio mais largo aqui, E o outro de e dois? um outro de dois, então aí é que a gente tem que determinar esse eixo daqui. Achou o eixo das vias, a gente começa então a transferir essas informações. Então aqui a gente tem um ponto de encontro em todas essas curvas, né? A gente está transferindo aqui, ó. Transferir para a curva 1 com 1. Transferir para a curva 2. Transferir para a curva 3. Curva 4. Curva 5. E curva 6. Então aqui a gente tem o perfil natural do terreno, certo? E aí agora a gente vai analisar qual que vai ser esse ponto de cada um dessas interseções. Esse aqui é um ponto de interseção, um ponto de interseção. Então, no caso, a gente sabe que esse cruzamento ele tem que ficar plano, não é? Aí, então, a gente tem que determinar isso daí nesse corte daqui. Então, aqui nesse ponto aqui, vamos supor que a gente determinou que vai ser no nível 1.5, que está entre essas duas curvas. Nesse ponto aqui, no nível 3.4, 3.5. E nesse ponto aqui, no nível 6, certo? Isso, está subindo daqui para cá. Ô, Breno, e se a gente quiser colocar no nível 3, colocar no 3, pode? Pode. É sempre bom você tentar, né? Já que ele está entre as duas, quando você determina dessa forma, você está meio que evitando muita movimentação de terra. Então, o mais indicado você tem aqui o ponto mais próximo do 6, por exemplo. Aí a gente colocou... Bem planinha. Então, vocês não vão trabalhar com essa via planinha, não. Não, ela tem... A gente... Depois eu vou ver a... Não. Tá. Então, aqui a gente traçou o perfil natural do terreno. E aí a gente vai começar a determinar esses pontos de encontro. Lembrando que é contando com passeio, né? É verdade. Aí, gente, eu tô ensinando dessa forma, pegando só essa distância aqui. Tem gente que considera mais também, né? Tipo uns 2 metros sobrando. Aí pode ficar a critérios. Aí a gente vai tirar ponto disso. Então aqui a gente está determinando toda a caixa aqui da via, né? Então nesse ponto aqui, ela tá aqui assim, certo? Nesse ponto aqui é o 3,5, então ela vai estar aqui assim. E nesse ponto aqui é no 6, então ela vai estar aqui assim, né? E aí então a gente pode colocar no meio, liga, 3,5. pode, se precisar. Eu não tinha colocado no meio. A gente liga os pontos aqui. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que as curvas de nível vão ficar como se fossem todas equidistantes entre si. Então vai ter o mesmo espaçamento entre as curvas de nível. E aí a gente está garantindo que a declividade seja constante. Pode, não tem problema não. É até melhor, né, pra falar a verdade. Só que eu tô ensinando dessa forma aqui, tá simples, só pra vocês entenderem. E aí, então, aqui a gente tem, né, o nível 1.5, 3,5 e o 6, né? O que vocês vão analisar? Qual que é a declividade de cada um desses trechos aqui? Se tiver uma declividade maior, 15%, vocês vão ter que reposicionar aqui, né, esse cruzamento para ficar, então, mais suave. Se não, vocês vão só colocar aqui, inclinação igual a 15%, inclinação igual a 15%, certo? Você vai fazer os 3, né, pra frente. Calma, passo a passo. Então, isso aqui é do perfil longitudinal. E aí, o que a gente está vendo aqui? Aqui a gente tem forte, né? Aqui a gente tem aterro, forte e aterro. E aí, a gente
vai começar depois a posicionar as estacas. Então a estaca aqui, De 20 zero, em 20. ela vai partir do eixo. Então a partir daqui a gente conta de 20 em 20. Então a gente tem estaca 1, estaca 2, estaca 3, 4 e 5, né? E aí a gente tem os pontos de interseção também. Então nesses pontos aqui de interseção, Essa distância ponto da de estaca interseção vai ser vai ser a estaca 2 mais esse restinho aqui que tá sobrando. Vamos supor que sobrou 10. Nesse ponto aqui é a estaca, no ponto de interseção. Então, a estaca 5 mais 5. E aí vocês vão transferir essas informações também para esses pontos. Então, se vocês quiserem pôr cor diferente ou uma espessura diferente de layer, para poder ficar mais fácil, pode. Então, aqui, ó, estaca 1. Essa daqui, né? A gente tem estaca 1. Estaca 2. Essa daqui. 3. Essa daqui. 4. Tá aqui, né? E os pontos de interseção também. Eles também são estacas, na verdade. Então aqui a gente tem o ponto de interseção. Certo? E aí a gente vai começar a analisar agora a via no sentido transversal. Então, para quem que vai servir essa informação? Para vocês poderem transferir essas alturas que vão ser referentes ao eixo da via. Então, a gente não tem aqui a estaca 1. A gente já traçou o perfil longitudinal. A gente sabe que esse ponto aqui é o perfil traçado e esse daqui é o perfil natural do terreno. Então, a gente está transferindo para cá. Então aqui, ó, vou denominar de ponto A e esse aqui de ponto C, que é o ponto de encontro, né? E aí vocês vão fazer a mesma coisa, ó. A gente não tem de nível e nível, então aqui a gente tem o nível 1, 2 e 3. Vocês vão medir no projeto. Lembrando que aqui vocês estão trabalhando com uma escala 10 vezes maior. Então, quando vocês forem fazer esse perfil, vocês vão dividir essa altura por 10, né? Para poder voltar tudo numa mesma escala. No sentido transversal, não precisa trabalhar com essa diferença, que é um perfil pequeno. Então, aqui vamos supor que deu um ponto aqui assim, vocês vão medir lá, tá? E o ponto B, medir essa distância, né? Do lado. a altura, né? Isso corresponde à altura. Então, o ponto A é o perfil traçado e o ponto B é o perfil natural do terreno. Então, nesse ponto A, o que a gente está determinando? Que a via ela vai ficar reta em toda a extensão. Então, ela está ficando reta desse ponto aqui até chegar nesse ponto aqui, até as extremidades do passeio. Não é? É a caixa da via. Então, como ele vai ficar reto, vocês vão medir no projeto. Qual vai ser a distância? Vamos supor que a gente tem 2 de passeio, mais 2, mais 5. Então, você tem 9 metros da caixa da via. Vocês vão transferir essa informação aqui do ponto A, que é o perfil traçado. A gente está determinando. De passeio a passeio. De passeio a passeio. Até o final do passeio. Essa distância aqui. Ponto A. O ponto B é o perfil natural do terreno. Então, a gente só tem o eixo desse perfil. A gente não tem qual que são as extremidades. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, ó. A gente está analisando essa estaca aqui, né? Então, a gente sabe que essa distância aqui, entre as curvas de nível, a gente tem uma distância, tá? Vocês vão medir no projeto. Essa distância aqui, ela corresponde a 1 metro. Vocês estão subindo 1 metro através dessa distância. E aí vocês vão medir aqui qual que vai ser a distância desse ponto aqui, né, da curva de nível, até chegar na estaca. Aqui a gente vai ter uma distância Z. Então essa distância Z, vocês não sabem quanto vocês vão estar subindo. Faz regra de 3, e aí vocês acham então qual vai ser essa altura. Vamos supor que de olho, né? Vamos supor que isso aqui deu 20 centímetros. Então vai ser o 0,2 metros, né? A gente
trabalhando na mesma escala. Então aí vocês vão marcar isso aqui Tá, nas extremidades. Daqui até Primeiro estágio, daqui até aqui. até estar. Da curva de nível até chegar na estátua. E aí, o que é importante vocês analisarem? O terreno está subindo daqui para cá? Tá. Então, a gente está analisando a estátua é dessa forma aqui, não é? Então, aqui, ó, a gente está determinando essa extremidade aqui. Pra vocês poderem localizar direitinho. Então, vamos supor que, então, esse ponto aqui, ó, vai ser a distância aqui, né? Que a gente vai corresponder, então, a W. E esse ponto, a W azul. E aí a gente não está analisando a estaca toda aqui, ó, desse ponto até aqui. A gente achou esse e esse outro a gente acha da mesma forma. A gente tem uma distância aqui, ó, entre as curvas de nível, que vocês vão medir no projeto. Por distância. Sim. E aqui, então, a gente vai ter que achar qual que é essa distância aqui. Distância que a gente vai ter aqui entre a curva de nível e a estaca. Então aqui eu vou pôr da mesma forma só para ficar fácil. Distância C é 1 metro e a U que a gente não sabe qual que é. Vamos supor que aqui, ó, a gente está quase na metade. Tá vendo que a curva de nível está mais próxima nesse ponto? Então tá quase na metade. Então, Vai usar a regrinha X? Oi? Vai usar a regrinha X? É essa mesmo. A regra de 3. É essa mesmo. É, E aí, então, aqui a gente tem esse ponto que vai ser o ponto U, né? Aqui ficou meio esquisito o perfil natural, mas provavelmente não vai ficar desse jeito, não, tá? Então, aí o perfil natural, no nosso caso aqui, deu isso aqui, né? Então, o que a gente está vendo aqui? O que você tem de corte e o que você tem de aterro? Corte. Aqui a gente tem corte e aqui é tudo aterro. Nas extremidades é aterro. Então, a gente vai ter que determinar 2 taludes de aterro nesses pontos. Então, na proporção de corte, a gente está seguindo 1 para 1. De aterro, 1 para 1,5. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir qual que é essa distância daqui até aqui, ó. Desse ponto até chegar nesse e multiplicar para 1,5, né? Porque é o aterro. Multiplicou, andou a distância na horizontal. Ligou aqui. Esse vai ser para o só E ligou a mesma coisa aqui. Então, você mediu essa distância, andou vezes 1,5, ligou aqui. Então, aqui a gente sabe que tem corte, tem aterro, e aqui a gente sabe que vai ter corte. Aí a gente tem que fazer isso pra todos os estados? Para todas as estacas. Então, É pra fazer só de uma parte da vida, tipo, se a árvore for muito grande. A gente está pedindo para vocês pegarem 2 quarteirões.